Olá, bem-vindos! Iniciando a nossa aula sobre autoimagem e propósito. Vou colocar aqui o tema da nossa aula. Bem-vindos para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Nosso assunto de hoje é identidade, autoimagem, né? Que em outras palavras é identidade e propósito. Dani, vou te pedir um favor. Coloca para mim o tema da nossa aula. Já que você entrou, seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Quando a gente fala em propósito, muitas vezes a gente distancia muito isso, né? Da nossa realidade, do nosso dia a dia, da vivência. E nessa aula de hoje eu quero levar para vocês de uma maneira bem simples, para vocês compreenderem quem ainda está em dúvida sobre esse propósito. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Obrigada, Dani. Então, olha só. Quando a gente fala em propósito, a maioria das vezes a gente precisa entender que esse propósito que a gente vai falar aqui, a gente não vai entender ele apenas no nível das nossas ações. A gente precisa se permitir olhar pra gente e entender que nós não somos só um corpo físico, que a gente tem um corpo, que a gente tem alma e que a gente tem espírito. Como a gente vai falar de autoimagem, essa relação que a gente tem com a gente, como a gente se vê, quem a gente é, para que eu fui criado, por que eu existo? São tantas perguntas que muitas vezes ficam sem resposta e a gente fica diante da vida com aquele sentimento de eu não estou cumprindo esse propósito. Quem aí já se sentiu assim? Eu não estou cumprindo esse propósito. Por quê? Porque tem um sentimento de existe um potencial que é ilimitado e que a gente não está colocando a serviço desse propósito maior. Então a gente vai começar dizendo exatamente sobre dois tipos de propósito. Propósito de vida, que é aquele projeto de vida, né? Por qual motivo eu acordo da cama todos os dias? Quando a gente consegue olhar para a vida, ter um planejamento, entender que a nossa vida ela é direcionada pelas nossas ações. Então, qual comportamento eu tenho no meu dia a dia que me leva a atingir objetivos? Que eu tenho atitudes com um propósito, com finalidade. E esse projeto de vida, que é um dos propósitos, ele tem 4 áreas bem definidas. E é exatamente esse que a gente procura ajuda, quando a gente fala assim, eu preciso realizar mais, eu preciso ser mais efetivo em áreas diferentes, no relacionamento, na qualidade de vida, na autoimagem, como é o caso do meu trabalho. Qual outra área? Profissional. Quantas vezes a gente busca mentores para nos ajudar nesse sentido? Então esse propósito inicial que a gente vai dizer, ele tem 4 áreas bem definidas, que uma é a área pessoal, né? A outra é a profissional. A profissional ela vai se subdividir em 4 áreas também, que é a carreira. A outra área é recursos financeiros. A terceira área é o propósito, que a gente vai falar aqui. E 4ª é o nosso servir, aquele servir voluntário, que é a contribuição social. Então, dentro disso, profissional, pessoal profissional, que se subdivide em 4, que a gente acabou de dizer. Depois vem os nossos relacionamentos. Para a gente cumprir um propósito, a gente precisa de pessoas. Então, o nosso relacionamento interpessoal é uma dessas 4 áreas da nossa vida, do nosso propósito de vida. E o 4º e o último são o que nós dizemos qualidade de vida. Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente da outra. E ela também vai se posicionar nesse sentido em termos de prazer, de realização
lazer, enfim. Então são 4 áreas. Esse propósito de vida, ele não é o propósito inicial que a gente vai dizer aqui. Mas eu quis trazer ele inicialmente para a gente fazer uma distinção desse propósito maior, que é o que a gente tem tanta dúvida, que é o que a gente busca ao longo da vida. Muitas vezes, essas áreas que a gente acabou de dizer, elas estão ativas, você está se posicionando, mas internamente você tem aquele sentimento de não estar cumprindo. Então, por isso que é importante a gente entender esses dois tipos de propósito. O outro propósito é o propósito de existência, e é esse que a gente vai falar aqui, esse que a gente vai trazer mais informações sobre ele. Então, quando a gente fala de propósito de existência, a gente está falando de uma vida, um existir. Não é sobreviver em termos de várias áreas da vida, porque nem sempre a gente tem esse equilíbrio em tudo, né? Então, quando a gente olha para a gente, por qual propósito, por qual motivo eu existo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, não inicia por nós. Tudo inicia por quem nos criou. O propósito de existência inicia por quem nos criou. Quem é o seu criador? A pergunta que inicia é essa. Quem me criou? Porque quem me criou sabe qual o propósito que ele me formou, que ele me criou. Então eu quero pedir para vocês que esse assunto ele tem uma necessidade da gente compreender num nível que não é o visual, não é o auditivo, é nesse nível do espírito. A gente falou que a gente está aqui, né? Enquanto eu falo com você nesse momento e você me ouve, você está me vendo fisicamente. Eu vejo você. Aliás, eu falo para você. Então, nesse momento, qual área dessas 3 que a gente está usando? O corpo físico está em ação. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, certo? Eu estou agindo, eu estou gesticulando. Esse é o nível físico, é o meu corpo em ação. Quando eu falo para você e você se conecta com a minha fala, você sente algo. E esse sentir é o misto do seu intelecto e das suas emoções. A gente está falando de uma outra esfera que é a alma. Por que eu preciso falar isso para você? Porque o propósito de existência a gente não vai conseguir compreender se não for nessa profundidade. Então se preparem que essa aula ela é bem profunda, tem assunto um tanto não visual. Então você precisa se permitir nesse sentido. E o terceiro, a gente falou do corpo, a gente falou da alma, é o espírito. E esse é o que entra em ação quando a minha fala, quando o que eu falo para você, você vai parar um instante para discernir se isso faz sentido ou não. É aquele momento também que você faz ou deixa de fazer alguma coisa, decide fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Naquele momento é o seu espírito que está em ação, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa desses 3 para cumprir um propósito de existência, tá? Então, olha só, quando a gente fala nesse nível espiritual, a gente está falando de algo que transcende. Algo que, por mais que essa matéria, que é o nosso corpo físico, acabe, a gente está passando por um momento onde tem muitas perdas, muitas mortes. Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos, né? Então, quando a gente está diante de uma situação, normalmente a gente fica mais sensível para olhar para a vida e falar, nossa, é isso então? É esse o sentido da vida? A gente está numa fase muito propícia para parar, para pensar nesse propósito maior. Já que tudo inicia por quem nos criou, eu quero compartilhar com vocês um texto, rapidamente, sobre isso. Tá bom? Sobre o Criador, quem te criou. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, soberanias, poderes e autoridades. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Então, quando a gente fala assim, qual o propósito de existência? Por que eu existo? Essa pergunta, ela precisa, antes dela ser respondida, você precisa saber quem você é. Por isso essa autoimagem. Como você se vê? Você se vê como uma obra-prima desse Criador? Porque se Deus criou todas as coisas e Ele também te criou, que é o próximo textinho aqui, onde Deus fala assim, eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer. Então a gente para pensar por um instante e entende que, por mais que muitas vezes ao longo da nossa vida, da nossa trajetória,
a gente passe por momentos desafiadores, a gente vai compreender aqui que, por ser criado por Deus, que criou todas as coisas, né, que fala das maravilhas, e quando a gente enxerga essa criação no nosso dia a dia, depende muito desse estado de espírito que a gente está, a gente consegue ver a beleza dessa criação. Quando a gente compreende isso, a gente também consegue ver o quão maravilhoso nós somos, como obra desse Criador. Então, isso aqui a gente precisa parar para observar. Antes de responder essa pergunta, qual é o meu propósito de existência, eu preciso saber quem eu sou. Mas quando eu paro para me perguntar quem eu sou, eu preciso entender quem me criou. Então, assim, a gente continua aqui com os mesmos textos, porque são referências bíblicas. Se você acredita em Deus, você também acredita que dentro do que Ele ensinou, do que Ele traz pra gente, a gente tem uma referência. A gente não precisa buscar em outro sentido, a gente não precisa sair procurando em pessoas. A gente vai procurar nele. Esse é o manual. Se a gente precisa saber qual é o propósito de existência, a gente precisa ter essa ligação direta com o nosso Criador, para a gente entender por que Ele me formou mesmo. Tem um objetivo principal, tem uma finalidade. Então, olha aqui, tem um outro texto que diz assim: eu te louvarei. Isso é uma frase do salmista Davi, porque ele compreendeu isso que a gente está dizendo, ele compreendeu quem ele era. E logo depois ele foi cumprir esse propósito. Olha só, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Olha isso. Isso é saber quem você é. Quando você reconhece que você foi feito de uma maneira assombrosa e maravilhosa. Maravilhosas são as tuas obras. Ele continua dizendo para Deus: maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Lembra no início que eu falei que nessa aula a gente precisaria estar presente em 3 níveis? O corpo físico, a alma e o espírito. Quando você se conecta com essas três existências sua, você consegue sentir que você é projeto divino na Terra, que você não está aqui à toa. Então, quando o salmista Davi diz assim: eu sei, porque a minha alma sente muito bem. O sentir, quando você tem uma sensação, para você saber se ela é boa ou não, você precisa racionalizar isso. Só o sentir fica vago. Essa é a sua alma em ação. Então, quando você olha para essa fala do salmista Davi, entende que Davi soube quem ele era, por isso ele se permitiu cumprir o propósito. Quantos salmos tem, cânticos? Davi falava de uma maneira, ao mesmo tempo que tinha beleza. Você consegue sentir a dor que Davi passou para se moldar para atingir esse propósito pela qual ele foi criado. Assim como tem diversas pessoas, a gente consegue entender a história das pessoas e assim olhar para a nossa vida e ter respostas. Por que a gente não consegue aprender somente vendo essas histórias? Porque a gente precisa desenvolver habilidades para cumprir esse propósito de existência. Não basta a gente saber quem a gente é. Precisamos sim saber. Porque isso é condição. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho como cumprir um propósito. Porque eu não tenho essa referência, essa ligação com quem me criou. Você não é a sua profissão. Você está na sua profissão. Então, uma das coisas que a gente erra muito é dizer: eu sou advogada. Você sim pode se apresentar no âmbito profissional como advogado, mas você não é. Você está advogada quando você está a serviço. Quando você está na sua vida profissional. Você não chega em casa dizendo para o seu filho que você é advogada. Você é a mãe. Então, a gente tem várias missões em áreas diferentes da nossa vida, mas a central é essa que a gente vai falar agora. E disse Deus, já que a gente está falando do Criador, a gente precisa entender porque a gente foi formado, não é isso? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele deu uma ordem. Olha só que interessante. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Deus te deu, Ele te criou, Ele te formou e Ele te deu domínio sobre a terra. Olha isso que interessante. A gente já está conseguindo ter algumas respostas, né? Quando a gente entende que
Eu fui formado maravilhosamente, eu fui formado de uma maneira assombrosa. Tem outro texto que fala que no ventre Deus me viu. No ventre da sua mãe Deus te viu. Então, quando você entende que você foi formado de uma maneira assombrosa, de linda, de maravilhosa, você começa a entender que você tem um valor que não é o valor que as pessoas te dão. Você começa a entender que você não é definido pelo seu erro, pelo seu passado, pelas dores que você viveu, pelas palavras que você ouviu quando você errava lá na sua infância. Sabe hoje tem um nome bonito, né? Bullying. Na nossa época, quem tem a minha idade, não tinha esse nome bonito. Mas a gente sofreu na escola algumas coisas. Eu lembro que eu era muito magra e comprida. E eu tinha uns apelidos muito esquisitos, sabe? E eu tinha vergonha. Porque eu sempre era uma das mais altas na sala. Na fila, porque se cantava o hino nacional para entrar na sala, né? Então eu tinha vergonha. O que eu fazia? Eu me encolhia. Então eu ficava meio corcunda. E com o passar do tempo, aquilo foi ficando tão estranho que eu andava na rua, as pessoas olhavam e falavam assim, mas por que você não anda direitinho? Quando isso foi mudar? Quando eu fui desfilar, nos meus dos 17 aos 20 e poucos anos, que eu fui participar de concurso, eu contei um pouquinho já da minha história aqui. Então ali eu comecei a andar em postura. Mas antes disso, eu ouvia tanta história, tanta fala, sabe? Aquelas brincadeirinhas, que eu me via de uma maneira tão estranha e tão feia. Nunca que eu ia pensar que eu era isso aqui que eu acabei de ler pra vocês. Entende? Então a gente precisa olhar pra gente com essa autoimagem de quem realmente nós somos. Porque isso é condição. Enquanto eu não reconheço quem eu sou como obra do Criador, porque tudo que Ele fez é maravilhoso, eu não tenho como encontrar esse propósito. Fica distante demais, como a gente ouve tantas pessoas falarem. E eu paraliso diante da vida. Então nem esse propósito de vida acontece, que é esse projeto de vida, que é o que direciona essa trajetória enquanto eu estou aqui, mas eu também não sou daqui. Então vamos entender um pouquinho mais? Eu trouxe vários fundamentos, tá? Porque como é a aula, e continua. E Deus criou o homem à sua imagem, olha que interessante, a sua imagem e sua semelhança. Gente, é lindo demais. Então quem você é? Eu sou imagem e semelhança de Deus, do meu Criador. Quando a gente entende, gente, o que é ser semelhante? Você já parou para entender o que é ser semelhante? Deus sente igual a você. Deus sente alegria como sente tristeza, igual a você. Se Ele te criou, você sente as coisas que você sente, as emoções que você sente, Ele também sente, porque Ele te fez igualzinho a Ele. Olha isso. Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Tem uma parte que eu gosto para a gente entender o nosso lado humano. Porque muitas vezes a gente escuta assim, eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu tenho superpoderes. E aqui está uma grande sacada, que a gente só aprende na prática. Quando a gente entende o nosso lado humano, a gente se coloca no lugar de humano. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos homens com poderes se nós nos conectarmos com Deus. Por quê? Assim como Jesus, olha só, assim como Jesus, Deus se materializou para nos mostrar como é servir, como é viver aqui, a gente tem essa referência, a gente tem condições de seguir esses passos. E daqui a pouco a gente chega numa parte muito interessante sobre isso, sobre o nosso servir, sobre o propósito mesmo. Mas olha isso aqui que eu queria dividir com vocês. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, a gente foi formado do pó da terra, exatamente. Então essa matéria, ela volta para onde ela veio, é pó. Mas o que eu quero que você entenda é que você só vai conseguir encontrar, identificar o seu propósito de existência se você se permitir ir além dessa matéria. Olhar para você nesse nível espírito, que você tem ele aí. Porque Deus soprou nas nossas narinas e colocou o que é dele em nós.
Consegue entender aqui o quanto o nosso espírito, aquela parte que tem o discernimento do certo e do errado, faço ou não faço, quero ou não quero. Então, assim, aqui essa parte é o espírito, é o seu espírito em ação. Você sabe que o que vai mudar a sua vida, o que vai fazer com que você tenha sucesso, crescimento exponencial, tem tanta palavra bonita pra gente dizer aqui, ou sua vida vai derrota, fracasso. O que você alimenta esse espírito? Tudo vai depender do que você alimenta esse espírito. Muitas pessoas estão tão distantes dessa realidade que a gente está vendo aqui, de se ver como imagem e semelhança do Criador, de saber que é humano, que é feito do pó da terra, mas que tem nessa vida o sopro do Criador. Então, quando a pessoa sabe disso, ela não vai se preocupar com a opinião dos outros, aprovação dos outros, injúria, calúnia, e aí vai, sabe? Aquela não aceitação, os medinhos de se expor. Gente, quantas vezes a gente fica preocupado com a opinião dos outros, o julgamento, a gente não cumpre propósito. Muita gente não está cumprindo o propósito porque tem medo de se expor, tem medo de ser visto como realmente é, essa imagem e semelhança do Criador. Então, quando você se diminui, olha isso, quando você se diminui, você está diminuindo o seu Criador também, porque você é a imagem e semelhança dele. Quando você olha para você e reconhece o quão maravilhoso você é, porque você foi formado dessa forma, você começa a olhar para a vida e se permitir mais, se posicionar mais. Esse projeto de vida, ele passa a ser uma realidade. Você começa a acreditar, você gera esperança. Se você está passando por um momento difícil, como todos nós estamos, um momento de saúde, né, de doença, aliás, a gente começa a gerar em nós a esperança. A gente começa a ter um olhar de fé, de acreditar que dias melhores virão. Acreditar que esse momento está sendo propício para muitas pessoas voltar para o que realmente importa. Porque essa realização que a gente falou aqui, desse projeto de vida, que é essa trajetória que vai nos dirigir para esse período existencial terreno, essa parte do projeto em si, ele só vai fazer sentido se você se permitir estar aberto nesse nível do espírito para estar cumprindo um propósito maior. Esse propósito maior, ele é muito específico. E cada pessoa vai conseguir encontrar, vai conseguir identificar com os passos que eu vou dar daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque antes disso, se você estiver só no projeto de vida, a vida é vazia. A vida é vazia, porque não é só no nível material que a gente existe. E a gente precisa entender. A alma grita, a alma chora. Quantas pessoas estão vivendo? Gente, é a minha realidade, eu já vivi. Crise existencial, transtorno de imagem. Por que eu falo? Isso é propósito. Por que eu falo? Estou falando de mim porque é a minha história. Quando a gente passa por dores que ninguém consegue entender, só você. Porque ninguém está sentindo o que você sente. Seu pai, sua mãe não sente o que você sente. Seu marido, sua esposa não sente o que você sente. Quando você começa a olhar para suas dores, você consegue ter um direcionamento para o que é esse propósito específico. Sem isso, você não vai chegar nele. Por quê? Porque a gente paralisa. A gente paralisa e a gente sofre. Tem tantas emoções negativas. Quando você paralisa diante de um momento específico da vida, onde é um grito da alma, onde a alma diz assim, ó, você não está cumprindo o propósito maior. E a gente não entende. Porque a gente não está no nível do espírito, a gente está no nível da matéria. A gente pensa que é mais dinheiro, a gente pensa que é um casamento, quem está solteira, a gente pensa que é sair do casamento, quem está casada, a gente pensa que é ter um filho, a gente pensa, e aí vai. A busca é infindável, mas não pense você que é isso que vai te preencher. É isso que vai te trazer o sentimento de significado da vida. É o propósito. E quando a gente fala de propósito, você não precisa distanciar isso. Você pode trazer para perto, porque quando você olha para a sua história, você consegue ter direcionamento, tá? Então, olha só.
quando a gente está falando de imagem, a gente falou de imagem aqui, esse conceito que eu trouxe para vocês da autoimagem, eu sempre falo aqui, mas tem algo que eu quero frisar. Quando você olhar para suas emoções, a gente fala da personalidade, é a emoção que define a nossa personalidade. Isso tudo é meio. Foi do meio que a gente esteve inserido, foi da formação dos nossos pais, dos nossos professores, as pessoas que exerceram influência sobre nós, enquanto nos educavam, nos preparavam para a vida. Então, quando a gente está olhando para isso, que é a nossa personalidade, ela é cheia de defeito, mas é ela que nos posiciona no mercado de trabalho, que é a área da vida que a gente cumpre propósito. É ela que nos posiciona, é ela que dá um diferencial. Então, para você ser uma pessoa única, assim como Deus te formou, Ele te deu uma personalidade, muitas vezes, extremamente emotiva, ou uma personalidade tão ligada para a vaidade. São várias, são 3, tá? Cada um tem 3. Por quê? Porque nós somos únicos. Pessoas únicas. Em meio a 7,7 bilhões de pessoas no mundo, você consegue ser uma pessoa única. Porque Deus te criou assim. Mas Ele não te criou assim à toa. Porque muitas vezes a gente não quer a vida que a gente leva. Fala, nossa, mas a minha personalidade é difícil demais. Aí você olha para uma amiga, olha para alguém que é referência para você. E você fala assim, eu queria ser igual fulano. Olha que vida que ela tem. Entende que aqui a gente não está aceitando a gente como a gente é. Se Deus te criou assim, se Ele te formou assim, é porque o propósito para a sua vida é diferente da fulana. Você faz parte de uma engrenagem maior nesse mundo, nesse universo. É mais ou menos assim. Você já parou para pensar? Vamos uma analogia. Você já parou para pensar se o avião tem uma função. Tudo que Deus cria tem um objetivo, tem uma finalidade. Inclusive você. Você já parou para pensar se o avião dissesse assim, ó, a asa dissesse assim, motor. Eu queria ser o motor. O motor tem mais função, né? O motor é o coração do avião. O avião ia voar sem asa? Assim somos nós. Quando a gente não aceita quem a gente gente está limitando essa engrenagem maior de funcionar. A gente está limitando o projeto de Deus na Terra. Porque Deus é espírito como você tem. Ele soprou na sua narina para que você viesse para cá cumprir um propósito amando dele. Quando a gente se limita, a gente está dizendo assim, eu não vou fazer o que o Senhor está mandando. Você me criou, mas eu não vou fazer o que você está mandando. Então a gente limita a ação de Deus na Terra, porque Deus não está materializado. Essa parte já aconteceu. Então hoje é comigo, é com você. Então quando você se permite, quando você levanta a mão e fala assim, sim, eu aceito ser quem eu sou. Eu aceito. Vai passar por processos de desenvolvimento, sim, porque você tem habilidades a serem desenvolvidas. Você tem um potencial, você tem vocação profissional. E tudo isso é levado em conta. Tudo isso é permissão, tudo isso é algo que Deus colocou na sua vida para você cumprir esse propósito. Então quando você reconhece tudo isso, e você aceita, as coisas começam a acontecer na sua vida. Você começa a cumprir mais, você começa a fazer mais, você começa a ter resultados. Mas um nível de satisfação que transcende, porque o espírito é assim, o espírito transcende. Essa fase que a gente vive vai acabar. E esse espírito é imortal. Então é uma preparação, inclusive. E talvez esse seja o principal motivo de estarmos aqui. É uma preparação. Mas enquanto estamos aqui, a gente tem uma missão. É como se você fosse é como se você fosse enviado para uma missão específica num país inimigo, uma nação inimiga, e você tá lá. Você chegando lá, você vai agradar seus inimigos? Ou você vai se manter em postura e em contato com quem te enviou? O que eu preciso fazer? Qual é a minha missão aqui? Entende que assim somos nós na Terra? Então essa missão, ela precisa acontecer, esse propósito ele precisa acontecer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de projeto de vida, ficou claro, né? Projeto de vida vai nos direcionar nessa trajetória de existência. Agora, esse propósito, pelo motivo que eu existo, eu preciso olhar para as minhas dores, eu preciso olhar para a minha história. E eu preciso me conectar com o meu Criador de uma maneira única, sem intervenção de pessoas. Sou eu e Deus, eu e Jesus. Por quê? Porque eu sei que Ele tem o manual.
Ele vai me dizer o que eu preciso fazer, por que eu fui formada, por que eu fui criada mesmo. Então, quando a gente olha para cá, vamos lá, qual é a função então de quando a gente vai cumprir esse propósito? Primeiro motivo pela qual eu fui criada, primeiro grande motivo, para agradar a Deus. Assim como eu fiz a analogia de você ser enviada para uma nação inimiga com uma missão, você não vai agradar as pessoas que você encontrar ali. Você está entendendo? Você não foi criado para agradar pessoas. Você foi criado para cumprir um propósito. A sua qualidade de vida, os seus resultados financeiros fazem parte da sua trajetória enquanto existência. Mas o propósito de existência você não vai cumprir enquanto você estiver agradando pessoas. Não é essa a sua missão aqui. Se você parar para agradar pessoas, você vai ficar perdido. Sabe por quê? Porque são tantas pessoas com tantas questões diferentes, querer diferente, que você vai se perder. Além de se distanciar de quem você é. E essa autoimagem, ela precisa estar construída. Essa é a identidade que Deus te deu. Então você precisa construir, se fortalecer, se comunicar com esse Criador para você ser direcionado dia após dia. Então, o primeiro grande propósito pelo qual você foi formado é agradar a Deus. Quando você se conecta com Deus, você tem direcionamento. Tá? Segunda grande... Gente, vamos olhar para o histórico de vida de pessoas. Vamos pensar em personagens bíblicas. Por quê? Porque a gente está falando de Deus. Se você é como eu e acredita que quem te criou foi Deus, algumas histórias você conhece. Noé. Qual foi o propósito que Deus criou Noé? Se você parar para estudar a vida de Noé, você vai ver o quanto Deus olhou para a terra e não via alguém que agradasse a ele. Então Deus olha para cá e procura alguém que agrada a ele, para cumprir propósitos. E quando Deus viu Noé, ele se agradou da vida que Noé tinha. E ele escolheu Noé para construir uma arca e depois ele mandar o dilúvio. Então foram muitos anos e Noé ali firme e forte. Por quê? Cumprir propósito nem sempre vai ser no nosso tempo. Jesus, como que foi? Jesus teve o tempo de preparação. Jesus foi uma promessa de salvação para a humanidade. Jesus nasceu em todo o contexto que a gente já conhece, né? Jesus cresceu, aprendeu, teve mentores, amadureceu. Quando ele estava com 33 anos de idade, ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio para a Terra. Assim sou eu, assim é você. Quantas vezes a gente está esperando um resultado e a gente fala assim, ai não, está demorando demais. Você já parou para pensar se Jesus tivesse feito isso? Está demorando demais esse propósito. Vou desistir. Assim somos nós, a gente quer as coisas no nosso tempo. Então quando a gente está num propósito, você sabe, você confia, tem esperança. Você tem uma vida mais leve. Por quê? Porque você acredita que esse momento vai chegar. Tempo de preparação, a gente está falando. Depois tempo de execução. Tá? Então, olha só. Segundo grande propósito pelo qual nós fomos formados. Ser amigos de Deus. Gente, olha que coisa mais linda. A gente acabou de dizer que nós somos imagem e semelhança. Deus criou a gente exatamente como Ele é. Primeiro, para agradar a Ele. Assim como toda a criação dele. Cada criação de Deus tem uma finalidade. A nós também somos assim. Então, o segundo grande é ser amigo. Não é apenas servir aqui onde a gente está. A gente tem essa comunicação e a gente pode ser amigos de Deus. Como você age com uma amiga sua? Como você age com um amigo? Você tem intimidade, não tem? Essa é a proposta aqui. Porque quando você tem essa intimidade, você tem uma conexão tão grande que você aprende como é se conectar com pessoas. Já que a gente precisa de pessoas para cumprir propósito. Tá? Então, olha que interessante. E o terceiro é ser família. Quantas pessoas sofrem nessa existência porque foi abandonado pelo pai ou pela mãe, porque não teve família, né? Porque a família virou as costas. Gente, quanta coisa a gente vê. E eu não estou dizendo que a sua dor é em vão. Aqui tem um segredo. Aqui tem um segredo. Se você seguir esses passos, você vai sim agradar a Deus, você vai sim se conectar com Deus, vai ser amigo e você vai ser parte da família de Deus, porque a gente já tem isso.
Mas a gente precisa compreender nesse nível espírito. Porque humanamente é impossível a gente se ver dessa forma. Porque a gente se diminui demais. A gente se inferioriza demais. Ou às vezes, sabe o que acontece? Que é um pouco pior. Não é que é melhor ou pior. Mas existe isso e é muito dolorido. A arrogância, a prepotência de se sentir melhor que os outros. Vocês entendem que aqui tem uma diferença? Você saber quem você é, você saber o seu valor, você saber que você é obra maravilhosa criada por Deus para um propósito específico, é maravilhoso. Isso é saber seu valor. Agora, quando você não sabe disso, você cria uma barreira de proteção para se defender das suas fragilidades, você se torna uma pessoa arrogante e prepotente. Você não consegue se conectar com as pessoas porque ninguém quer ficar perto. Como que você vai cumprir propósito desse jeito? Não vai. Não vai. E você sabe o que acontece quando a gente tem um potencial que está sendo desenvolvido em momentos de dor, de fragilidade, porque são nesses momentos que a gente se desenvolve para cumprir esse propósito. Você sabe o que acontece? A gente entra num estado tão grande de insatisfação que a nossa identidade, essa autoimagem, ela fica distorcida. Quantas pessoas estão tendo doenças psicossomáticas, distorção de imagem, transtorno de imagem, transtorno de personalidade, por não se reconhecer como realmente é, por não estar cumprindo, se posicionando para cumprir esse propósito. Então esse nível de insatisfação é tão grande que a pessoa é movida por uma angústia e culpa muito grande. Angústia e culpa. Por quê? Porque a angústia é esse distanciamento da alma, o Espírito de Deus. Então não tem como ser alimentado. E a culpa? Por quê? Porque você sabe, o Espírito sabe do potencial, mas esse potencial não está sendo usado, nem desenvolvido, porque é o tempo de preparação. Tem o tempo de preparação e o tempo de execução. Quando isso acontece, esse sentimento de culpa, ele assume, ele consome com a pessoa. Por quê? Porque o potencial não está sendo usado. Quem está ali? As emoções negativas. Você não tem como estar ali no centro, nessa identidade, para cumprir esse propósito. Então, esses sentimentos que a gente tem, a gente precisa, sim, do autoconhecimento. Precisa. Nós precisamos, porque é muito difícil a gente descobrir isso tudo sozinhos, sobre a gente. É mais fácil olhar para fora, ver defeito dos outros, ver onde o outro está errando, querer ajudar o outro. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso com a gente. É muito mais desafio, certo? Então, quando a gente olha, família de Deus, através de Jesus, sim. Então, quando a gente entende que esse amor que constrange é o mandamento primordial. Por que que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como? A ti mesmo. Gente, olhar para essa fala de como nós fomos formados e olhar para como a gente se ama. Será que a gente está se enxergando dessa forma? Uma obra-prima, uma obra tão maravilhosa que tem um propósito divino na Terra? Será que a gente está se vendo assim? Provavelmente não. Provavelmente não. E a gente precisa reconhecer quem a gente é em Cristo, em Deus. Porque só assim a gente vai conseguir estar preparado para cumprir esse propósito, que é específico. E cada pessoa tem um chamado diferente do outro. Cada pessoa tem um chamado diferente do outro. Não são todos iguais. Por isso que a gente não pode olhar para o outro e se comparar. Por isso que a gente precisa acolher nossa história e honrar. Mas não é tão simples assim. Não foi pra mim, não é pra mim. Porque todos os dias a gente tem desafios novos. Então olha só, não importa o que diga, não importa o que você acredita, não importa o que você faça, sem amor, você não será nada. Isso não sou eu que estou dizendo. Do mesmo lugar que eu tirei essas referências, tem essa fala. Então, a gente, por que se você for olhar culturas espirituais diferentes, a gente está falando de Deus Todo-Poderoso. Mas tem outras crenças. Mas todas elas vão estar baseadas no amor. Você já reparou isso? Olha o quanto o amor é grandioso. Olha o quanto ele é importante para que a gente consiga cumprir esse propósito. Então, quando a gente olha para a gente e reconhece que eu preciso sim me amar para amar o próximo. Eu preciso sim desse amor que constrange, que é essa referência, é esse plano imutável de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aí a gente se coloca nessa condição de ser humano, de ser barro, como disse lá
em Gênesis 2:7. Quando a gente reconhece que nós somos humano, que nós somos barro, tirou desse corpo físico, espírito e alma, o que sobra, gente? Barro. Não sobra mais nada. Nós não somos nada. Então, quando a gente reconhece que em Deus nós somos, a gente consegue olhar para a vida e falar, eis-me aqui. Se você levanta a mão e fala assim, eis-me aqui, eu quero cumprir esse propósito aqui na Terra, você começa a ter uma qualidade de vida diferente. Você começa a olhar para as experiências ruins que você teve da sua vida e reconhecer o que teve de aprendizado ali. E é nesse aprendizado que você vai conseguir cumprir um propósito. Olha que interessante. Eu faço uma analogia. Permita acompanhar esse raciocínio comigo? Quando a gente tem um desafio de comunicação ou de convivência com pessoas na nossa casa, né, na nossa convivência, eu costumo fazer uma analogia como uma ponte. Todos nós temos uma ponte quebrada. Vamos acompanhar esse raciocínio? Olha só, essa ponte ela liga. Uma ponte é algo que liga, né? Tem um vão e tem uma ligação que vai para o outro lado. Quando eu vou passar por essa ponte, eu vejo que ela está quebrada. Esse é o nosso desafio no nosso dia a dia, na nossa convivência com qualquer pessoa. E você vai identificar a sua enquanto eu estou falando, porque cada pessoa tem a sua ponte quebrada. E quando você se vê nesse desafio, nessa ponte, nesse buraco, nessa lacuna, você precisa olhar para a sua família de origem. Quem é a sua família de origem? Pai, mãe, quem te criou? Lá você vai ver o que te faltou. O que te faltou lá? Será que faltou amor? Será que faltou compreensão? Será que faltou maturidade? Será que faltou valorização? O que te faltou lá? Então, quando você identifica o que faltou lá, você reconhece que esse desafio que você está passando serve para te moldar. Então, você vai desenvolver uma habilidade. Se o seu desafio é se comunicar, porque lá na família de origem também não tinha, você precisa desenvolver essa habilidade para se comunicar. E à medida que você desenvolve essa habilidade, você consegue tapar essa lacuna, preencher um vazio que tem dentro e ir para o outro lado. Quando você chega do outro lado, você conseguiu cumprir, você conseguiu se desenvolver nisso e você está apto a exercer isso, a passar esse ensinamento para outras pessoas. Você está entendendo que cada pessoa tem desafio que precisa ser liberado, liberto, que precisa ser tampado esse buraco, essa lacuna, para que você consiga olhar para as outras pessoas e enxergar através da sua experiência, através do seu desenvolvimento, da sua capacitação profissional, da sua vocação profissional, através dos seus dons e talentos, que nesse meio tempo tem uma preparação para você continuar, para você fazer isso com outras pessoas, porque você fez com você, porque você passou por isso. E normalmente esses momentos são muito dolorosos. Não é fácil, não é um momento gostoso de viver. Então, quando a gente se permite, você está desenvolvendo habilidades para cumprir um propósito, tá? Então, olha só, vamos falar o quanto esse ensinamento nos faz priorizar o Criador, priorizar Deus na nossa vida. Porque se eu sei que Ele me formou, me criou por um propósito específico, eu sei que a minha imagem, a minha identidade construída nele, eu estou realmente coerente com essa vontade dele. Por que a gente já não faz isso? Por que é tão desafiador a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo? Então, quando a gente consegue olhar e colocar Deus no centro da nossa vida, a gente consegue também estar no direcionamento dele. Então, assim, você que hoje tá me ouvindo, o quanto você tem áreas diferentes da vida, dificuldade ou desafio? O quanto você tem projetos para essas áreas desafiadoras da sua vida? Agora, a minha pergunta é, o quanto você tem se colocado a serviço das pessoas, no que você já sabe? O quanto você tem servido com as suas habilidades? Muitas vezes você vai cumprir esse propósito no seu lugar de trabalho. Mas também tem o propósito, também tem o servir de forma voluntária, que é aquela contribuição que a gente faz. Aqui você pode olhar para as duas áreas e se ver cumprindo o propósito, porque a gente só precisa de pessoas. O que você faz? Se você tem tempo, você tem disponibilidade de cumprir o propósito, de servir. Se você tem serviços, você tem disponibilidade de cumprir o propósito, de servir.
O que eu tô fazendo aqui com vocês hoje é propósito. Eu tô me dispondo de tempo e de conhecimento dos meus estudos, do meu trabalho, para contribuir com outras pessoas. Então, aqui a gente consegue ter uma referência de qual é o seu propósito, de qual é o meu propósito. Entende que você vai ter um propósito diferente de acordo com a sua história. Você vai usar a sua vocação profissional. Então, o que você faz? Como você tem servido as pessoas? É através dessa vocação profissional que você vai se posicionar e dizer: eu quero cumprir esse propósito maior. Se conectar verdadeiramente com Deus e dizer assim: por qual motivo? Deus, por qual motivo o Senhor me formou? Entende que é você que precisa fazer isso? A gente pensa que é numa sessão de terapia, numa sessão de mentoria. Vai facilitar? Vai. Mas é você e Deus. Porque quando você coloca esse seu servir em ação, você vai sentir no seu ser uma mudança. É aquele momento onde o Davi diz: a minha alma sabe muito bem. Então, quando a gente se permite servir, você pode estar fazendo isso no seu trabalho. Nem sempre a gente vai cumprir propósito dentro do nosso trabalho. Por mais que com pessoas, muitas vezes a gente vai servir fora. Que é aquele momento que você descobre um ministério para você. Mas não é por sua única e exclusiva vontade. Porque você se vê fazendo isso. As pessoas olham para você e você já tem uma referência de fazer aquilo muito bem. Tem pessoas que têm dons, talento para música, talento para aconselhar. Algumas habilidades são desenvolvidas, outras são dons que a gente tem, que Deus já concede pra gente para facilitar nesse servir. Então, quando você está fazendo, quando você se posiciona, quando você se permite, quando você levanta a mão e diz: eu quero cumprir esse propósito maior, esse propósito específico, Deus te capacita, porque você não precisa estar pronta. Tem o tempo de preparação? Tem, mas você não precisa estar pronta. Você precisa se posicionar e dizer: eu quero cumprir esse propósito maior. E você começa a sentir, porque muda, o nosso sentir é outro. Diante da vida, tem algumas pessoas que elas vão sentir mais, elas vão sofrer um pouco mais, até chegar esse momento do servir. Outras não, outras já vai ter uma leveza maior aí. Cada pessoa tem a sua individualidade. Agora a gente precisa olhar pra gente e reconhecer quem nós somos. A gente precisa olhar pra gente e acolher. Olhar para a nossa história de vida, para a nossa família, e a gente só vai conseguir fazer isso, o honrar, que é absoluto, se a gente olhar para a gente e se distanciar deles, no sentido de, olha só, a intenção é positiva com essa fala, tá? Eu não preciso ser exatamente como você quer que eu seja, porque a gente vai trazer para a fase adulta aprendizado, dentro da nossa personalidade mesmo, padrão de comportamento que vai limitar esse potencial que nós temos. Então a gente precisa reconhecer qual momento eu estou sendo limitada nesse potencial para que eu sirva, para que eu consiga me desvencilhar desse comportamento, desse padrão de comportamento que eu estou repetindo aqui, que não é meu, ou que não condiz com esse propósito. Vocês entendem isso? Cada pessoa vai ter um desafio nisso também. Por isso que o desenvolvimento, o autoconhecimento ajuda muito nesse sentido. Porque você vai promover alinhamentos onde você vai ter uma distinção e é o seu espírito em ação, que é aquele momento que você tem um discernimento se o comportamento que você está tendo ou aquele insight que você está tendo é uma limitação pelo seu histórico de vida, é uma limitação pelo padrão de comportamento que você está repetindo, ou é aquele momento que você sente realmente que é uma orientação, é um direcionamento. E é assim, tá? É na vertical. Por quê? Porque a gente está falando de comunicação com Deus. Então se permita observar no seu dia a dia qual comportamento você tem que te distancia desse propósito. Você vai sentir, porque a gente está falando em 3 níveis. A gente está falando no corpo, onde você faz, onde você age. A gente está falando na alma, onde você sente e ao mesmo tempo que você sente, você racionaliza e tem uma opinião formada. E o espírito, que é o que te dá discernimento para você fazer ou não. Vai dar um discernimento para você do que eu tô falando
é conveniente para você ou não, é verdade ou não, faz sentido ou não. Entende que aqui você precisa estar nesses 3 níveis para você cumprir esse propósito? Porque o Espírito, ele transcende. Então, ele tem essa característica, ele é eterno. Então, no nosso dia a dia, se a gente ficar só na matéria, a gente vai se distanciar demais disso. Essa essência que é a parte do Espírito. Quando você está lá, você olha para a vida e a vida é mais leve. Você consegue ter liberdade de se locomover, de fazer as coisas. Você consegue ter uma clareza de um planejamento, de criar uma lista de prioridade. O que eu vou fazer aqui? O que é importante? O que realmente importa? Você não fica escravo, refém da vida, dos acontecimentos na vida do outro, no mundo, da sua família. Não. Entenda que vai ter um nível de leveza onde você vai, através do seu espírito, ter um discernimento. O que realmente importa. E nesse momento que você tiver esse discernimento, você vai sentir, através da sua alma, esse sentimento de que isso é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. E nem sempre vai estar no seu âmbito profissional. Mas nós estamos aqui, nós somos matéria. A gente precisa cumprir esse propósito de vida também, que é trabalhar, que é crescer, amadurecer. Porque quando a gente cumpre o propósito de existência, existe uma mão bem grande, assim, que é do Criador mesmo, que abençoa e você cresce em áreas diferentes, mas cresce com plenitude, porque você está cumprindo esse propósito onde você está. São missões diferentes, mas há um propósito específico e é esse que você precisa se permitir, se conectar verdadeiramente com quem te criou e entender que ele tem um manual, ele vai te direcionar. Não é apenas racional, não é apenas o visual, a matéria, o que eu faço. É nesse outro nível do discernimento. Que quantas pessoas nesse momento que a gente está passando está sofrendo porque essa área está tão distante. Gente, olha que interessante. Do mesmo lugar que eu tirei esses textos, vamos pensar. Está em Timóteo 2,7. O nosso Deus diz assim: eu não te dei espírito de medo. Eu te dei espírito de fortaleza, de força, de amor e de equilíbrio. Em outras versões vai dizer espírito de amor, de força e de equilíbrio é uma das versões. O outro fala de uma palavra parecida, não vou lembrar agora, mas é exatamente isso. Quando a gente tem essa inconstância emocional, sabe? Isso não faz parte da nossa essência. Quando a gente tem medo, isso não faz parte da nossa essência. A gente precisa se desvincular disso tudo e olhar para o que realmente importa. Se permitir se conectar verdadeiramente. E como a gente faz isso? Através de Jesus. Por que de Jesus? Porque Deus se humanizou para nos ensinar. Ele veio aqui, ele cumpriu um propósito que já estava nesse plano maior, nesse plano imutável, para que você tivesse a possibilidade de não sofrer essas consequências que a gente tanto sofre. Então é uma decisão e é escolha. É decisão e é escolha. Então a gente não precisa sofrer, ser escravo das emoções ruins, das doenças, das dores, das pestes, porque a gente está vivendo um momento muito propício para isso. Quantas pessoas estão sendo escravas num nível de ansiedade inexplicável, porque não está nessa imagem e semelhança de Deus, não está com essa autoimagem construída em quem ela realmente é, está distante de si. O medo traz ansiedade. Então olha para você e reconheça o que você está vivendo que não te permite cumprir esse propósito maior. O que você está vivendo que te distancia dessa autoimagem que a gente está dizendo aqui, que é semelhança. Que é semelhança com quem te criou. Nosso tempo está esgotando. E eu vou deixar para vocês uma parte que é muito interessante, que é assim, ó. Quando Jesus veio cumprir esse propósito maior, que tem a ver com a nossa salvação, para que esse espírito e essa alma fosse realmente cumprir esse propósito, que é transcender. Essa experiência terrena acaba e a gente continua. A vida é eterna.
Isso aqui é uma fração pequenininha do que a gente vai viver. Aqui é preparação. Então, qual área da sua vida você está priorizando? Se for o espírito, você está no sentido certo, porque é o espírito que vai. A carne fica. Tudo que você juntar aqui vai ficar. O corpo sarado, a pele maravilhosa, tudo vai ficar. Vai voltar para o barro de onde veio. Agora, olha só. Quando Jesus passou pela terra e ele voltou para o céu, para onde ele veio, ele disse assim: você é como eu. E você pode fazer obras maiores do que as que eu fiz. Gente, quantas obras maravilhosas Deus fez? Jesus fez. Quantas obras maravilhosas Jesus fez? E ele disse: você pode fazer obras maravilhosas, ainda maiores que as que eu fiz. Ele falou isso para quem? Para os discípulos dele. É a mesma coisa de eu, como mentor, olhar para você e falar: você pode fazer obras ainda maiores que a que Jesus fez. Você vai acreditar em mim? Se você estiver no nível do Espírito, você vai. Se for no nível da carne, da matéria, você vai falar: você tá louca? O que essa louca tá falando? Então entenda que a gente precisa estar nesse nível do Espírito para estar sendo direcionados pelo Espírito de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. É no nível do Espírito que a gente é moldado para que essa alma tenha sensações, satisfações, emoções leves, para que a gente sinta a alegria de viver enquanto estamos aqui, cumpra esse propósito maior, tá? Então, olha só, o Espírito Santo seria o nosso GPS, ele vai nos direcionar. Mas ele só vai estar aí se você tiver intimidade com ele e você permitir. Ele não fica num lugar onde tem outros deuses, onde você adora outros deuses. Então, que isso fique claro, a nossa adoração, que é o propósito pelo qual nós fomos formados. Agradar a Deus, orar, se comunicar com ele, adorar, né? Se conectar com Deus de uma maneira única, sua, só você, não tem intermediário, ser amigo de Deus e ser família de Deus. Quando você começa a fazer isso, você tem um direcionamento dentro do que você se propõe a fazer para cumprir esse propósito pelo qual você existe. Então, o honrar a Deus acima de tudo, né? Que é o mandamento primordial, amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você está um passo à frente para cumprir esse propósito, porque a gente precisa de pessoas. É impossível servir o outro sem amor, mas sem amar a nós também é impossível. Eu vou pedir para vocês, vamos encerrar por aqui, quero agradecer. Não me comuniquei muito com vocês por ser uma aula. Quem quiser os versículos que eu falei aqui durante a nossa aula, me manda uma mensagem no direct, tá? Também tem esse livro aqui, que é Uma Vida com Propósito, que eu amo de paixão. Posso mandar o PDF para vocês, tá? E me chama no direct como que foi a nossa aula. Espero que tenha gostado e contribuído com vocês. Só mais um textinho para a gente encerrar, que é o que eu acabei de dizer, mas de uma maneira formal. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu rogarei ao Pai e ele vos mandará o Consolador para que fique convosco para sempre. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo, que eu acabei de dizer. Então, que vocês consigam captar essas mensagens, né, do que a gente falou aqui. Qual é o propósito, então, da existência? Qual é o propósito maior? Você vai conseguir, sim, ser direcionado nesse propósito se você se permitir olhar para a sua trajetória. Aceitar que as dores que você viveu estão direcionando você para esse propósito. Essa analogia da ponte, que você consiga fazer essa reflexão aí, olhar para as suas dores, reconhecer que você é uma pessoa humana, mas que você tem o sopro de Deus em você, que é o Espírito, e que você é algo muito maior do que você pensa que é, que transcende. Essa existência física, ela é passageira demais, mas a gente precisa servir enquanto estamos aqui, tá? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês e agradecer, lembrar que você tem um cargo de confiança na Terra e que você precisa cumprir esse chamado. E como você vai fazer isso? Se colocando nesse direcionamento para ser moldado pelo seu espírito, que é no nível do espírito que você entende o seu propósito, não é no nível do corpo, no nível da carne. Você vai conseguir ter um direcionamento, sim, pelo espírito, e você vai conseguir sentir através da alma, que são as suas emoções, o seu intelecto. Você vai racionalizar tudo isso. Eu falei para vocês que a nossa aula teria essa profundidade, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí. E um beijo, obrigada. Obrigada a cada um que passou por aqui. Vou deixar essa aula gravada até amanhã. Amanhã eu vou excluir, tá? Porque é conteúdo de curso.
Beijo e fiquem com Deus. Tchau!